Quando ele perceber que isso aconteceu, primeiro, que quando sumir, seja no começo ou no meio... Isso a gente ou não no final. falou. Não, isso a gente São pode falar depois. vertentes diferentes de A gente pode, interpretação. mas eu sempre digo, olha, eu creio que é antes, mas eu tenho que me preparar para que se for depois. Exato, Se essa é a acontecesse visão. o arrebatamento agora nesse podcast, o que seria visualmente? Como seria? Visualmente ninguém vai ver nada. Não só vai abrir e piscar desaparecer de as olhos, pessoas. desapareceria. Não, a galera tá assistindo em casa, de repente você desaparece. E você também. Então, espero que sim. Espero que só fique o Paquito aqui, né? Eu já acredito que é depois dos 7 anos. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que é Ele crê depois que a de igreja 7 anos. passa pelos Passa 7 pela anos. tribulação. Na Na minha visão, concepção, a igreja passa pela tribulação. Lamartine, como que é? Não, A na igreja minha, arrebatada na minha concepção, tanto porque nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece muitas vezes. A partir do 4, quando eu te falei que ele tem uma visão no céu, uma janela aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá, eu entendo ali o arrebatamento. Por quê? A voz de trombeta, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que é 16 em diante, que é a som da voz da trombeta do arcanjo, tá? A partir do capítulo 4, some a palavra igreja, não aparece mais. Ela só vai aparecer depois do Armagedon, quando vem todo mundo com Jesus. Um segundo aspecto é, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ali tem algumas palavras gregas que são muito importantes. Primeiro, guardar da hora, não é guardar na hora. A preposição grega para da hora é ex, que é de dentro para fora. É a palavra para exit, que é saída. É a palavra para êxodo. É o mesmo prefixo. Sair. Então ali no grego é eu te tirarei da hora da tribulação. E isso está em Apocalipse 3:10. A igreja verdadeira dos últimos dias, que na minha opinião é Filadélfia, ela não vai passar por essa tribulação. Porque Deus vai tirar. Agora, ele diz que a razão da tribulação é para provar os moradores da terra. A palavra moradores, no grego ali, fala de pessoas que têm as suas raízes profundas na terra. Tem palavras no grego que falam de morar, mas é tipo pernoitar, você dormir no hotel. Ali é literalmente botar raízes profundas. Então, na minha opinião, a igreja que creu em Jesus, e um outro aspecto também é que as 70 semanas que foram destinadas, que o anjo falou para Daniel, ele fala, 70 semanas são destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O teu povo é Israel. E a tua cidade é Jerusalém, que é o centro da tribulação. A última semana, ela virá para provar os ímpios, mas virá para fazer com que Israel se converta. Essa é a minha maneira de entender. Quem vai se converter no meio da tribulação, e vai ter uma grande multidão de gente que vai se converter, gente que ouviu Tipo antes, Paquito. tipo assim, e outros que vão receber a pregação dos 144 mil, das 2 testemunhas, esses vão morrer. Então, na tua visão, acontece os primeiros 3 anos e meio. Não, a minha visão é antes. Tirada antes. Tira antes da tribulação. Antes, não passa, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Não passa nenhum perrengue. E o que sustenta a tua visão que a igreja vai da vai primeira para passar, a segunda? A igreja será arrebatada na última trombeta, no final dos 7 anos. Tá. O ponto de partida aqui, que eu acredito o seguinte, esse tema, apesar de... A gente está levando o modo mais saudável, mas divide muita gente. Não, eu tenho maior admiração pelo Rafael. Você falou, quem que eu convido? Eu chamei ele. Exatamente. E eu sou pós, ele é pré. Entendi. Mas o pessoal briga e rivaliza mesmo. E fica um refutando o outro. E a gente não tem esse princípio. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, com a base dos seus seguidores, da galera aqui, é despertá-los para que entendam o amor de Deus o tempo inteiro, fazendo com que eles acreditem no sacrifício da cruz e recebam o amor de Cristo. E sejam privados de sofrimento desnecessário, porque Deus não quer que eles sofram.
É por isso que está escrito o Apocalipse, para as pessoas entenderem o que vai acontecer, estarem apercebidos, atentos sobre o que vai acontecer. Então, meu princípio não é refutar um pré-tribulacionista. Não é o tempo se eu saio antes ou se eu saio depois da grande tribulação. É como eu me preparo para me encontrar com Cristo. Que é indiferente se é antes ou depois. É o grande acontecimento. Não, e tem um detalhe também, embora eu seja pré, eu sei em favor dele. Eu sempre digo o seguinte, se eu tiver certo e ele tiver errado, tá tudo certo, porque ele vai subir antes. Mas se eu tiver errado e ele tiver certo, quem não se preparar, tá ferrado. Se lascou. Exato. Se lascou. Se lascou, entendeu? Porque tem que se preparar. Então, a primeira coisa a falar é exatamente sobre isso. Bom, eu acredito o seguinte, eu acredito que os primeiros chamados pais da igreja, os primeiros escritores da igreja, sempre defenderam a visão, não sei se o pastor Lamartine concorda, do pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela tribulação. Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é bem interessante quando ele fala, alertando a igreja de Tessalonicenses, que estava muito confusa. Era uma igreja que estava vivendo uma confusão. Aliás, as duas cartas é por causa disso. A igreja estava muito confusa quanto ao arrebatamento, ao fim dos tempos. Alguns acreditavam até que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Olha que interessante. Vou ler cartas como se fosse dele, dizendo, não, já foram arrebatados. Olha, eu vou ler para a galera como aqui. Como assim? Nós não subimos. A galera depois em casa lê esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 em diante, assim, ó. Carta de Paulo, tá? O título que eu estou usando uma King James de 1611, uma Bíblia. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Essa é a minha versão da King James de 1611. Então, o que essa versão está dizendo? A vinda de Cristo será precedida com a manifestação do anticristo. Então, já está me dando uma orientação que primeiro o anticristo se manifesta e depois Cristo volta. Então, já depois me tira... eu vou explicar isso. Eu sei. Por isso a galera se refuta. Volta arrebatamento. Não, é que existem dois eventos diferentes. Uma coisa é arrebatamento, outra coisa é vinda de Cristo. O pré-tribulacionista, ele acredita na vinda de Cristo em dois eventos. Entendi. O pós-tribulacionista, ele não acredita que é um evento só. Que todo olho verá. Como o livro de Apocalipse, capítulo 6 diz, os montes serão aplainados. Não vai ser um evento secreto, será um único evento. Eles acreditam e todo olho verá. Sim, exatamente. Aí, olha só para explicar a galera a confusão da igreja de Tessalônica. Assim, ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, o arrebatamento, ele continua, olha aqui, ó. Que não vos movais facilmente da vossa mente, ou seja, não sejam enganados, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, mestres ensinando a eles doutrinas erradas, quer por espírito, nem por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Entendi. Estavam ensinando para aquela igreja que Paulo está fortalecendo através das suas cartas, etc., que Cristo já tinha vindo. Não. Que estava a minha vindo. versão diz, procedesse nosso supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles acreditavam que já tinha vindo. Tinha vindo o dia do Senhor. Aí o versículo 3 é assim, ó. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, o dia da volta do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia que já está acontecendo. Já está acontecendo. Que é esse esfriamento. Não só o esfriamento, mas é deturpação. Abandono. Apostasia é a palavra para divórcio. Temos aqui um especialista em grego. Para divórcio. Quer dizer, as pessoas vão se romper com a doutrina cristã. Quem já casou. Quem já casou. Vão divorciar da doutrina Paulo cristã. fala assim, ó, olhem para o sinal para dentro. Olhem para dentro primeiro quando quiserem saber sobre o dia da vinda do Senhor. Olhem para dentro, olhem para a igreja. Olhem o sinal dentro da igreja, olhem o sistema religioso. Então vai ter muito engano, muita deturpação. Olha o que está acontecendo, cara. Hoje dá tudo, tá uma bagunça generalizada. Aí Paulo dá mais uma dica aqui, ele fala o seguinte no versículo 3: não vos engane de maneira alguma, porque primeiro vem a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Que é o anticristo. Que é o anticristo, que é este enganador que a Bíblia se refere. Qual o principal de tudo? Eu volto ao ponto inicial dessa explicação. Estar preparado para. Pega a fala do pastor Lamartine. Eu oro, sério mesmo, eu oro para estar errado. Tipo assim, ó. Eu preferia ir... Subi, acabou, glória a Deus, aleluia. Fica aí o anticristo, o sistema da besta e vocês que Mas agora... você percebe uma coisa, que
Porque se a gente não for antes, sabe o que corre o risco? Vai pra ele de novo. Da gente entrevistar o anticristo aqui no programa. Verdade. Que a gente não sabe, velho. É verdade. Se a gente for antes, beleza. Se a gente traz o cara aqui e ele usa o programa... Exato. Pra divulgar. Pra divulgar o trampo dele. Difundir a ideologia dele. Mano. E olha que ele vai ser convincente. Nossa, mas ele pode levar pessoas para a montanha.